Boa noite. Eu iniciei outro porque eu acho que a internet não estava boa. Gente, quem tá aqui, fala se o áudio tá bom, se tá tudo certinho. Ei, Aí. Pamela, boa noite. Ei, tudo bom? Boa noite. Pra mim, seu Eu áudio vim, tá ótimo. Você tá conseguindo me ouvir também? vou até abaixar um pouquinho aqui. O meu tá alto, Pronto. porque eu tô com o microfonezinho. Não, é o que tinha botado no máximo do máximo aqui. Agora eu tô chique. Ó, vou comprar um Então, gente, microfonezinho, porque senão a voz não aguenta com tanta coisa pra falar. Mas vamos lá. é, é, hoje a live é com a Pamela, que é psicopedagoga, arteterapeuta e várias outras, é um leque grande, né? Mãe educadora também, tendo os filhos, as filhas, né, em casa, porque o pequenininho ainda só brinca. Então, a gente vai conversar sobre telas, porque ela veio aqui em casa fazer a aferição de leitura do Guilherme. E a gente conversou sobre esse assunto e veio a ideia, né? Porque eu comentei que eu percebo uma diferença absurda quando o Guilherme assiste televisão, por exemplo, de manhã, mesmo um desenho calmo, e a gente vai fazer uma atividade depois. Eu percebo assim uma diferença de atenção absurda. E como ela tem essa experiência de sala de aula, de consultório também, então eu trouxe ela aqui para a gente conversar. Pode se apresentar um pouquinho, falar sobre você? Tudo bom, pessoal? Obrigada primeiro, Paula, pelo convite. É sempre uma temática assim que eu gosto muito de falar, porque eu acho que a gente precisa chegar com a verdade para que as pessoas possam ir a partir de conhecimento da verdade e irem também se libertando, né, sendo cada vez mais livres. Então, o meu nome é Pamela, como a Paula disse. Eu sou professora, sou mestre em políticas públicas de educação, também sou psicopedagoga, hoje eu já não clinico desde a época do mestrado, e arte terapeuta. Então, hoje o meu trabalho, eu já não estou mais em consultório, é só exclusivamente com famílias. Eu ainda sou concursada como pedagoga no município de Cariacica, então sou servidora pública, mas mais especificamente nessas áreas, só particular mesmo, né? Só atendendo a famílias. E é justamente aonde eu me encontrei mais, porque o que eu percebia, né? Eu chegava, quando a gente chega no consultório dizendo isso, olha, mãe, precisamos diminuir as telas, vamos tentar, né, fazer alguma coisa que vai mudar. É, a questão era, ela ficava quase que localizada dentro do consultório. E nós não conseguíamos, assim, ver um avanço real. As meninas, não sei se as meninas já entraram, mas que chegaram, né, que clinicam ainda até hoje, estavam comigo, até converso muito com elas ainda, e elas falam que essa realidade não muda, né? Então, quer dizer, a criança chega já com problemas mais graves para a consulta, a gente faz todo um trabalho, e aí quando vai para casa, infelizmente, se a gente não muda a família, a coisa de fato a gente não consegue um progresso tão alto. Então fui me interessando por esse tema, né? Principalmente pela questão do TDAH. O autismo também, né? Mas principalmente o TDAH, que vem aumentando de maneira exponencial junto com o TOD. Então são alguns transtornos que a gente percebe assim, muito claramente um aumento deles. Mas, como a Paula, ela fez assim, algumas perguntinhas, eu falei, Paula, como é que a gente vai dar conta disso tudo? Vou É, deixá-la ver por onde ela quer começar. Pode falar.
Eu vou tentar ficar o máximo de quietinha aqui, porque senão, quando a gente começa a conversar, vai longe, né? É verdade. Então, assim, primeiro, eu vejo que tem algumas escolas que elas fazem questão até de colocar como anúncio, assim, como propaganda, que a criança com 2 anos já tem cada uma seu tablet. Então, assim, que usam e abusam das telas para a educação. E muitos pais acreditam que isso realmente ajuda, né? Que a criança aprende, fica ali vendo o desenho em inglês, está aprendendo inglês. Então, assim, isso realmente funciona? As telas, elas podem ajudar no aprendizado da criança? Então, vamos lá. Já começa, né, com a questão. Na verdade, assim, as tecnologias, de uma maneira geral, elas têm sim algum benefício, porém elas precisam ser utilizadas da maneira certa, como todo recurso. Então, a tecnologia traz algum tipo de recurso? Traz. Para crianças novas? Não. Então, quando a gente começa, né, a deixar cada coisa em seu lugar, a coisa vai ficando um pouco mais clara. Então, existe um benefício da gente ter um computador, uma internet, de nós termos acesso a conteúdos que antigamente, enfim, eu estava lendo antes de entrar na live aqui agora, de novo, né, o que a Sociedade Americana de Psiquiatria fala sobre crianças e adolescentes. Então, é um recurso que, se eu precisasse acessar anais, etc, etc, não conseguiria. Né? Principalmente 5 minutos, né, 10 minutos antes de entrar para a conversa. Mas a questão aqui é quando a gente fala de crianças, então de pessoas em formação, então principalmente de crianças até a entrada na puberdade. Para esse público, as tecnologias trazem muito mais malefícios do que benefícios. Então, a partir do momento que a criança ou o adolescente ali, ele já tem um conhecimento mais consolidado, ele já sabe quem ele já sabe fazer pesquisa, ele já sabe se encontrar no mundo humano, aí ela pode até trazer algum benefício. Agora, para a criança, o que a gente tem, toda a ciência corrobora para que não traga mesmo um benefício para o aprendizado, claro. Então, as novas tecnologias, elas vão despertar na criança, principalmente a nível dopaminérgico, né, a nível cerebral, algumas linhas, algumas vão motivar alguns hormônios que a gente não quer motivar naquele momento dessa maneira. Então, antes de eu prosseguir, deixa eu só mostrar o livrinho. Eu sempre dou um embasamentozinho, né? Então, esse livro é maravilhoso, sempre recomendo. Sempre recomendo. Então, Educar na Realidade, da Catherine Lecuyer. O que eu mais gosto na Catherine, além da lucidez dela, assim, que é muito boa, é que ela traz a ciência sempre, assim, embaixo, né? Então, ela sempre vai trazer o conhecimento científico corroborando para aquilo que ela está dizendo. Eu, particularmente, como sou estudiosa da área, eu sempre abro todos, né, no Educar na Curiosidade, no Educar na Realidade também, e leio os artigos um por um. Depois, a partir desse, a gente vai, né, buscando bibliografia e vai entrando em outros, enfim. Então, pelo que eu tenho visto, tudo corrobora para que a gente possa afirmar, assim, com muita tranquilidade, que a tecnologia não ajuda no aprendizado. Ao contrário, ela diminui todo o processo de aprendizado da criança, assim também como o processo criativo. Então, espero, assim, ter respondido a pergunta. E aí, caso vocês queiram, eu acho que o livro, ele só por si, ele já traz, assim, inúmeras evidências científicas. A partir dessas, vocês podem ir nas bibliografias e ir vendo mais, né? Tinha uma até que eu... Pode passar para a próxima. Tinha uma até que eu cheguei a separar, que fala especificamente dela. Mas eu posso, sem problema, e é porque tá no celular a que eu estava lendo em inglês agora da Academia de Psiquiatria Americana. Ela está aqui no celular, não vou conseguir puxar. Mas lá na página 139, ela cita embaixo aqui o Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Children Online Facts for Families 59, que é o número da edição da revista. Nessa edição, especificamente, eles trazem muitos dados que corroboram para o fato, né, de como atrapalha e não ajuda. Além disso, eles trabalham uma outra questão que, infelizmente, no Brasil ainda é muito pouco trabalhada, principalmente com a pandemia, que é o risco da criança online.
Então, o risco não só de questões de pornografia, né, enfim, de pedofilia, mas também de dados online, né, da gente expor os nossos dados online e as crianças, elas indiscriminadamente fazerem uso disso. Né? Ele já traz, isso é de 2011, salvo engano. Então, quer dizer, imagina agora, não sei se você ficou sabendo que a ministra Damares, ela fez agora um plano bem recente, foi lançado, deve ter umas 2 semanas, 2011 mesmo, demonstrando exatamente, pedindo aos pais para que fiscalizem o que os filhos estão fazendo online, né? Então, eu fico pensando, para uma ministra se dar ao trabalho, né, se dignar ao trabalho de parar as atribuições dela para lançar um projeto especificamente para cuidar disso, imagina o que ela não deve receber de denúncias, né? Mas, enfim, essa é outra história. É só porque eu acho que vale a pena a gente fazer assim, um aviso para os pais. Né? Muitos pais acham que colocando uma série de filtros, né, uma série de bloqueios, eles estão seguros, enquanto na realidade não estão mesmo. É Bernardo? Ou é Guilherme? Guilherme. Voltou. Acordou meio sonâmbulo. Você falando disso também, o YouTube também mudou bastante. Inclusive, Nossa. eu acho que nem monetiza mais propaganda para criança. Então, assim, eles que estão ali nos bastidores vendo a coisa. Porque imagina o quanto criança, o vídeo infantil é o que mais dá dinheiro. E eles tiveram que perder todo esse dinheiro por conta de pedofilia. Então, assim, o que não deve estar acontecendo que a gente não vê, né? E já que você citou o livro da Catherine, assim, já que as crianças, muitas escolas falam, vamos usar muita tecnologia, tablet, como que é o melhor, tentar resumir, né, o máximo possível, como que é o melhor para a criança aprender? Qual que é o melhor meio? Né? Porque recentemente até eu vi, assim, bombou a reportagem antiga, mas bombou recentemente, uma reportagem falando que os filhos do Vale do Silício, eles não usam tecnologia na escola. Até os 14 anos. É proibido, anos, né? Até parece que é trancado, é numa sala trancada, alguma coisa assim. O Steve Jobs, o Bill Gates, eles não deixavam os filhos terem celular até os 14 anos. Então, assim, e aí nessa reportagem eles falam um pouco que porque a criança não aprende pela tecnologia, né? Ela precisa aprender com o contato humano. E eu vejo que, assim, igual o Guilherme vai sair, a gente sai para parquinho, e aí ele volta emburrado, porque as crianças não querem estão mais no brincar. parquinho e querem ficar no seu tablet ou no seu celular. Né? E aí ele fica assim, mas então tá, né? Então, que assim, eu vou fazer aqui, fico pensando nisso, né? Então, assim, fala um pouquinho de como isso é importante para o aprendizado das crianças. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, eu achei muito legal dessa matéria, porque o fato dela ter viralizado, por mais que depois surgiram N's, né, coisas foram acrescentadas ao que acontece de real, mas o que acontece de real é que eles aplicam muito no Vale do Silício uma metodologia de ensino chamada Waldorf, o método Waldorf. E aí ele já trabalha apesar de eu ter as minhas ressalvas com o método, essa parte é muito interessante. Eles já trabalham o contato com a natureza, né, assim como algumas outras pedagogias, e aí, com o contato com a natureza, o contato com a vida real, eles eliminam 100% o uso das novas tecnologias até, salvo engano, até os 14 anos, que nos Estados Unidos é a high school. Né? Então, por quê? Qual o embasamento que leva a gente a pensar nessa limitação tão drástica, né? Se a gente parar para pensar, da tecnologia? É que eles sabem, nós sabemos, na verdade, como a criança aprende, que inclusive vai levar a gente aos problemas educacionais hoje, né? A criança aprende por meio humano, então ela precisa de pessoas, gente, né? Ali na interação junto com ela,
trabalhando, olhando para ela com esse olhar individual. Eu sempre falo isso porque eu acho assim, que o Papa, né, que hoje é Santo São João Paulo II, ele trazia muito isso para a gente, da questão, ele sempre falou da primarização das relações, né? Depois a gente ouviu a cultura do encontro já mais para frente, mas a primarização das relações significa o quê? Nós estarmos sempre nos relacionando com pessoas. Então, nós temos relações eu-tu, que é o tipo primário, e não eu-isto, que é o tipo secundário. Então, hoje, um dos grandes problemas, vou trabalhar esse com os problemas, né, fazendo esse contraponto, é que as nossas relações, principalmente na educação, mas de uma maneira geral, relações com o trabalho, relações com a vida, relações de amizade, elas são relações secundárias. Elas perderam esse caráter de primariedade, que é o que traz a relação eu-tu, né? De mim para uma outra pessoa, de uma outra pessoa para mim. E isso é o que nos faz, é o que leva, é o que promove, é o motor do aprendizado. Inclusive, quando a gente tem... Eu esqueci o nome da pirâmide agora. Me desculpa, estar um pouco cansada, eu tô trabalhando desde cedo por causa da escola. Mas depois eu posto, mando para vocês, se vocês quiserem divulgar com os meninos, a pirâmide do aprendizado. Então, a pirâmide demonstra que nós aprendemos muito mais, na verdade, a maneira de melhor se aprender é quando nós ensinamos. Por quê? Porque até você chegar lá, você passa por todos os processos de consolidação da aprendizagem. Então, a gente aprende, retém, e quando você multiplica, quando você passa para o outro, então é que a gente sabe que aquele conteúdo de fato está em você, né? Que ele agora faz parte do seu repertório de conteúdos. A tecnologia, ela rouba até isso. Então, é um processo assim, que ele acaba ficando... ou lá no início na interação, na intermediação com outros seres humanos, ou mesmo lá no final do processo, quando você precisa reter o conhecimento para multiplicar, ele fica... tudo bom, Gui? O processo fica comprometido. Né? Então a gente vai ver isso através de algumas doenças que já vêm surgindo. Esse eu tenho certeza que eu marquei para falar, porque eu acho muito importante. Nós temos 2 problemas hoje gravíssimos acontecendo. O primeiro, ela aborda, que chama déficit de humanidade. Né? Então, por isso que eu sugiro mesmo leem o livro, porque ela trabalha isso de uma maneira muito clara. E o outro a gente chama de Video Deficit Effect, seria efeito por déficit de vídeo. Esse mais especificamente vai trabalhar o que acontece a nível biológico no cérebro quando você quando você tem o estímulo visual e depois quando você tira o estímulo visual. Então, no déficit de humanidade, a gente vê que a única educação, ela fala isso, vou citar página 111, né? Portanto, só é humana uma educação que proporcione suficientes oportunidades de experiências interpessoais. Então ela fala, quando não há recordações de experiências interpessoais verdadeiras, há um déficit de humanidade. Depois ela entra e destrincha um pouco disso num capítulo mais à frente. Mas eu acho que isso já nos traz assim, um entendimento do que é isso. Se você não tiver esse contato humano com as coisas, inclusive essa é uma das minhas preocupações atuais por conta dos nossos protocolos sanitários nas escolas, e graças a Deus, assim, para quem está em casa com as crianças, quem é mãe educadora, acaba saindo, tendo esse privilégio, mas as crianças que forem para a escola vão sofrer um pouco com isso. E como você perde todas as nuances do gestual da face, então você não tem mais... eu pensei nisso, né? Percebi quando eu tentei chamar a atenção da Maria Valentina, da minha do meio, e aí eu tava de máscara. E você não consegue, né? Então, quer dizer, você fala, não sei o quê. E não tem, enfim, não tem a expressão facial ali. E isso a criança já perde. Então, agora você imagina isso expandido para todo o conhecimento da criança nas primeiras fases de aprendizado dela. Onde ela ainda está descobrindo, ela ainda aprende pelo afeto, né? Então a gente precisa realmente de uma pedagogia um pouco mais afetuosa, você precisa tocar, você precisa ensinar, você precisa dessa relação primária, como eu ia dizendo mais cedo. Então você imagina que a tecnologia, e agora também os protocolos sanitários, eles nos roubam um pouco justamente dessa primariedade, que é o principal, né, na formação, na forja de um indivíduo. E aí você pensa, junto com isso a gente está inserindo ainda
um sobreuso, né, muito além daquilo que é recomendado pela Sociedade Americana, tanto de pediatria quanto a de psiquiatria, de novas tecnologias para as crianças. Então, é uma receita que já é desastrosa. Entende? Não tem como isso gerar educação. Não é possível em nenhum planeta, né, em nenhuma circunstância real nossa, que isso gere conhecimento, gere educação. Pode gerar conteúdo. Né? Esse conteúdo gera, sem dúvida. Agora, de fato, educação, quer dizer, a gente sabe, hoje Aristóteles já dizia, né, que a alma da educação é a educação da alma. E a alma que ele queria dizer não era a alma no sentido cristão, mas era a ânima mesmo, era o raciocínio, a lógica, né, a razão. E se nós perdemos essa razão, se nós não temos mais esse fim, que é a educação para a razão, para o racional, para as virtudes, para as coisas superiores do ser, aquilo que nos faz humanos, então para que nós estamos educando? Né? Se for só para passar conteúdo, de fato. Então, quando as pessoas falam, mas para passar conteúdo, as telas, elas servem? Então, servem, sem dúvida, servem sim, elas servem. Se for só para passar conteúdo, elas servem. Agora, qual é o conteúdo? Que conteúdo é esse? Eu quero uma educação de conteúdo ou eu quero educar um ser humano, educar uma pessoa, trazer humanidade para essa pessoa, trazer primariedade para essa pessoa, fazer com que ela saiba se relacionar com outras pessoas, entende? Então, me parece que quando eles implantam sistemas que vão fazer com que a gente faça cada vez mais o uso de novas tecnologias e cada vez menos o uso da humanização, é porque, de fato, a finalidade é essa mesmo. Né? A finalidade é desumanizar a pessoa humana. É tirar um pouco dessa humanidade que só a interlocução em primeira pessoa pode nos trazer. E a gente sabe quais são, nós já tivemos, eu não sei se vocês já viram, mas na época foi muito, muito divulgado que os nazistas fizeram isso. Né? Eles fizeram experimentos, colocavam crianças muito pequenas, e aí, infelizmente, foi assim, né? A primeira parte da neuropedagogia acabou surgindo muito próximo a isso. Eles colocavam crianças com estímulos de um idioma específico. Então, por exemplo, eles falavam só japonês com aquela criança. Salvo engano, era japonês mesmo, com crianças alemãs, e eles falavam só japonês. E adivinhem, para surpresa de todos. Só que não, as crianças aprenderam a falar em japonês. No entanto, eles se assemelhavam muito a animais. Eles não tinham, apesar da capacidade de falar, eles não tinham aquela relação primária com as pessoas, né? Então isso já foi feito no passado. E aí é onde eu sempre pergunto e trago de novo, porque eu acho que essa provocação precisa ser feita. Até quando nós vamos errar com os erros do passado por ignorância ou preguiça de estudar? Né? Porque já foi feito, continua sendo feito, só que agora de maneira planificada, de maneira massificada, e a gente não ouve se falar disso. Infelizmente, né? E a próxima pergunta é quais seriam os efeitos colaterais desse uso de tela, né? A criança que tem que acorda já no tablet ou no celular e fica o dia inteiro, principalmente na pandemia, e ficou confuso, muita gente teve que mudar a estrutura, né? Muita gente chegou o homeschooling assim, do nada, né? Foi caiu do céu, né? Aí, né, aí eles acabaram usando esse recurso de televisão o dia inteiro. E aí, assim, qual é o efeito colateral que isso causa? Ótimo. Vamos lá. Primeiro, a gente não sabe todos os efeitos que isso causa ainda, né? Então, nós sabemos alguns dos efeitos, os mais imediatos, e nós podemos deduzir, inferir, a partir do que nós já temos, quais são os efeitos de médio e longo prazo. Uma grande parte disso ainda é empírico, quer dizer, a gente ainda está juntando conhecimento científico, mas tudo corrobora para que as hipóteses que nós tenhamos, né, que nós temos hoje, se comprovem. Então, o que acontece a nível cerebral quando você expõe uma criança
as telas. E aí existe uma série de métricas, né? Quantidade de flashes por minuto é uma das métricas. A outra então, uma é conteúdo audiovisual, modulação na onda sonora, então, quer dizer, muito barulhentas, né? Muito ruidosas. Existe modulação e troca de tela, troca de imagens, né? Então, flashes são as que a gente vê com mais frequência, porque são mais mensuráveis, quer dizer, né? Num desenho animado a gente consegue captar isso com mais facilidade. Existe um outro que é mais secundário, mas que eu acho até mais importante, que é que mede as nuances humanas nesses desenhos. Então a gente já tende a dizer também que, por exemplo, documentários ou vídeo de animais, vídeos desses, tipo antigamente do Discovery Channel, né? Eles são menos nocivos do que desenhos animados, por exemplo. Tá? Desses desenhos animados da atualidade, que tem... uma vez eu fui assistir, até acho que foi quando saiu o primeiro livro da Catherine Lecuyer, aquele desenho, acho que é Ladybug, alguma coisa assim, e eu mesma fiquei um pouco atordoada com aquilo, né? Pisca, 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 aquilo troca assim infinitas vezes por segundo, acho que eu medi meio minuto. E foram muitas alterações de cena em meio minuto. A cada uma dessas alterações, a criança tem um microdisparo de dopamina. Então, a gente tem alguns hormônios do prazer, né? As endorfinas, as dopaminas e as serotoninas. A endorfina, ela é um hormônio um pouco mais, entre aspas, saudável, porque ela exige que o corpo faça alguma ação para te dar a recompensa do hormônio. Então, é o que a gente tem quando nós completamos uma corrida, quando fazemos um exercício físico, aquela sensação de bem-estar depois do exercício físico, ela vem pela via da endorfina. Depois nós temos a serotonina, que é o hormônio que a gente chama de manada, né? Aquele efeito manada, aquele efeito quando a gente olha para o zíper de alguém, todo mundo olha junto. A serotonina, ela envolve mais o coletivo. Então, quando todos estão juntos fazendo uma mesma coisa, ela é um prazer mais associado a isso. Então, as relações humanas, etc. E nós temos a dopamina, que é o hormônio que é do prazer pessoal mesmo. A dopamina, especificamente, é o que a gente tem visto o maior problema com o uso das novas tecnologias. Por alguns motivos. O principal é que cada vez que a criança tem um disparo de flash na televisão, por esses mecanismos mesmo, né, desses desenhos muito agitados, ou recebe um like no Instagram, no Facebook, enfim. Cada vez que ela tem uma pequena interação, ela tem uma microdose do hormônio da dopamina. Então ela recebe uma pequena sensação de prazer. E através dessa pequena sensação de prazer, o cérebro ele vai demandando cada vez mais essa sensação de prazer, ou seja, demandando cada vez doses mais altas desse hormônio, para ele se sentir bem, sentir o bem-estar normal, nosso, casual, da vida real, né? Então, o que nós temos visto hoje já? Primeiro é a dependência, né? Já há quem diga que nós temos uma dependência dopaminérgica, né? Da dopamina, tanto adultos quanto crianças, similar à da cocaína. Então, mais forte que o uso e o abuso do açúcar. Né? Você viu? Então, é uma evidência, assim, muito forte até, né? Eu penso, eu tento, né? Vamos esperar um pouco, vamos ver se realmente isso vai acontecer, porque a gente sabe que a cocaína é mais forte que o açúcar, né? E aí, nós somos viciados, a maior parte da sociedade é viciada em açúcar, também porque ele dá essa mesma sensação de prazer, só que a gente chama, que é uma sensação que ela te leva ao céu e depois ela te joga, né, no abismo, depois que passa a sensação. Então a gente tem mais ou menos o mesmo efeito com o açúcar, com a cocaína e com o uso das novas tecnologias. Né? A gente tem um pico dopaminérgico, a gente faz lá um pico de muito prazer e de repente, se você não sustentar aquela dose, você cai depois no abismo. Então isso a gente vê de maneira muito fácil, infelizmente, quando você tira o tablet de uma criança, né? Ou no caso de um adolescente, se você tira o celular da mão de um adolescente, eles têm um ataque, né, e é realmente quase que uma síndrome de abstinência,
né? Eles não sabem, o cérebro ele fica perdido em relação àquilo, ele não sabe o que agir, de onde tirar aquele prazer, que é um prazer muito barato, né? Como eu estava dizendo. O prazer que vem da endorfina depende do esforço físico, o prazer que vem da serotonina depende do todo, depende de outras pessoas. E o prazer que vem da dopamina só depende de você mesmo, né? Ou enfim, daquela interação mesmo. Então é um prazer barato. É o prazer que a gente tem quando a gente come uma coisa que a gente gosta, né? Um chocolate, enfim. E aí, eu pelo menos, né, tenho quando eu como chocolate. Então, quando a gente tira isso, nós vemos claramente uma reação nervosa, né? O corpo, a gente acha que é só psicológico, e tem uma parte realmente que é psicológica, mas tem também uma parte que é biológica mesmo. É o corpo dizendo, não vou aceitar ficar sem essa substância, me dê mais. Né? Pode falar. É que eu vi um estudo onde eles pegaram algumas pessoas de universidade, acho que um prédio, se eu não me engano, inteiro, né, nos Estados Unidos, e eles deixaram totalmente sem tecnologia por alguns dias. E muitos vomitaram, tiveram crises de enxaquecas, entraram em desespero, depressão profunda. Isso, ansiedade, crises de ansiedade. Com o celular e com... totalmente, tiraram completamente as telas, né? Para ver como seria a reação. E a reação foi bem parecida com o que vê com as crises de abstinência da cocaína. Da cocaína, é. Então, na verdade, é exatamente isso, né? Eu não sabia, não. Depois eu quero esse estudo. Mas é isso. Então, quando a gente olha e nós vemos esse tipo de reação em massa, isso tende a nos alarmar. Eu conheço, inclusive, muitos adultos, tá? Muitos adultos, já tem um nome para essa psicopatologia que eu me esqueci no momento, mas depois eu lembro e te passo, que é a psicopatologia relacionada ao abuso das telas e das novas tecnologias em adultos. Agora, o que me chama mais atenção, que é o que me preocupa mais, é se em adultos nós já comprovamos esse tipo de risco, e o cérebro adulto, teoricamente, pelo menos naquilo que a biologia tem de técnica biológica, ele é um cérebro maduro, quer dizer, ele já raciocina com o córtex pré-frontal, ele já tem o raciocínio, ele já está no lugar certo. Você imagina o que acontece com uma criança que ainda está em formação. E aí a gente tem vários problemas vindo ao nosso caminho, né? Eu não sei se você sabe, tem agora até uma parafilia, uma doença, uma psicopatologia relacionada ao sexo. Salvo engano, o nome é voyeurismo social, que já é os homens, né, principalmente homens são acometidos, eles já têm mais prazer no celular, quer dizer, na pornografia, do que na própria relação real, na relação sexual real, né? Então, isso me preocupa, porque quando eu atendi, a gente já via isso. Mas eram casos, assim, isolados, né? Até um pouco distantes do que a gente... Né? Então, com essa quantidade, esse aumento, as pessoas já não sabem se relacionar. Então, isso para mim, na verdade, o que emerge, né, o que a ponta do iceberg que a gente consegue perceber são as parafilias. Mas por baixo disso existem pessoas, existem seres humanos que já perderam um pouco da humanidade, perderam a dignidade humana, já não sabem se relacionar. Então, apesar daquilo que me disse ser preocupante, até um pouco, nos choca um pouco, para mim o que eu já penso ok, e como é que as crianças que hoje estão com um aparelho na mão vão estar na posição desses adultos de 20 e poucos anos hoje, né? Homens que não conseguem performar sem problema fisiológico algum por esse sobreuso. Não tem interesse mesmo, né? Então, quando a gente pensa nisso, nós já vemos, olha, problemas de angústia e ansiedade graves. Já vemos essas parafilias se apresentando cada vez mais, de maneira cada vez mais... não só elas estão emergindo, mas elas também estão vindo assim, com muita força, numa massificação de pessoas, né? Muita gente com parafilias. Depois a gente tem pessoas com transtorno gravíssimo de depressão. Quando você tira a dopamina do cérebro, ela não tem nada para colocar naquele lugar, então a pessoa entra em depressão. Uma depressão sistêmica, que eu não estou falando só da psique, não.
Tá? Depressão sistêmica mesmo. O corpo não produz mais. A gente vê um esgotamento emocional muito alto, uma síndrome que chama burnout, que é o corpo já não dá conta de produzir hormônios suficientes para dar conta daquela pessoa ter prazer. Então ela não tem mais prazer. E isso em adultos. Em crianças, a gente já vê o famoso TDAH, né, o transtorno por déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que hoje já é amplamente questionado na academia, porque hoje já existe uma corrente muito grande que diz que o TDAH, na verdade, ele não existe de fato enquanto uma doença, né? Só que ele é a junção, a união de várias comorbidadezinhas, né, comorbidades pequenas, dentre elas algumas provocadas pelo abuso das telas. Só que na nossa época, nossa geração, né, de adultos agora, já tinha um sobreuso de telas, era outro tipo de tela. Né? Então, se para pensar, assim, as nossas telas eram, olha, a gente tinha quase que um compromisso com a televisão. Não sei se você lembra, né? Mas a gente tinha assim, no dia tal, na hora tal, eu tenho que assistir. O meu acho que era Cruz, sei lá. Era um negócio, era de TV Cruz, eu acho que chama. Enfim. Chiquititas. Isso, então você tinha um compromisso com a TV naquele horário. Mas ainda assim, era um horário normalmente, né? A televisão não passava programação infantil o dia inteiro. E a nossa geração já tem todos esses problemas pelo sobreuso de telas. Então você imagina a geração agora, cujos problemas estão na mão. Né? Nós não estamos conseguindo conter a pornografia, e inclusive até a pedofilia, porque antigamente era até desconfortável você ter dia a uma banca de jornal, enfim, ter acesso àquilo de alguma maneira. Né? Ou ficar acordado até a madrugada, enfim. Os jovens, os adolescentes, os adultos, eles faziam coisas mirabolantes para ter acesso àquilo. E hoje não, hoje está na mão. Hoje, a hora que você quiser, tem. Inclusive, nós temos muitos dados de famílias, de pessoas que chegavam nisso. Estou falando de 5, 6 anos atrás. Hoje, imagino que deva estar pior. Onde as próprias crianças já que não aceitavam esse comportamento, então a troca de vídeos pornográficos, etc., já sofriam bullying nas escolas. E eu não estou falando de crianças já no ensino médio, não. Estou falando de Fundamental 2, início do Fundamental 2 ou fim do Fundamental 1, ali 5º ano, já 10 anos, 11 anos, crianças aquelas que não aceitavam ter esse tipo de conteúdo no celular, ou de receber, ou deletar, enfim, elas são rechaçadas, né? Sofrem o bullying, etc. Então, isso já é tão massificado nos dias atuais que eu temo o seguinte, que a próxima geração já tenha um comportamento social, assim, né, o próprio padrão comportamental incutido na cabeça da pessoa seja tão fora do padrão normal que a gente não consiga mais explicar o que é o normal, entende? É aquilo que eu vinha dizendo, né, da questão da parafilia em relação ao sexo, né, o voyeurismo, acho que é voyeurismo social. Então, o difícil no voyeurismo social não é você tratá-lo enquanto a parafilia, mas é você explicar para a pessoa como é que deveria ser. Então, quando a gente pensa nisso, você para e fala, poxa, peraí, se as crianças de hoje, o padrão de relações no geral para elas é esse, como é que eu vou explicar qual o padrão que deveria ser? Entende? De uma maneira clara, muito lúcida, mas é uma realidade que acaba ficando muito distante deles, e aí inacessível no sentido de, se eu explicar, eles talvez não entendam o que eu estou dizendo. Olha, para ter uma relação interpessoal, e aqui eu não estou dizendo sexual, uma relação mesmo, de amizade, enfim, você precisa, o parâmetro de relação, você precisa ter o que falar, ter assunto, ter conteúdo, ter alguma temática em comum, você precisa se relacionar assim assado, você precisa poder discordar sem isso ser um grande absurdo, enfim. Como que eu vou explicar isso para uma sociedade que é viciada, literalmente viciada, em likes só de seus similares? Entende? E aí, hoje o que nós temos é déficit de atenção, algumas evidências já corroboram para
para o TEA também, né, para o transtorno de espectro autista, mas o que a gente tem mais hoje é TDAH e as questões de ansiedade e depressão. Mas, no futuro, eu temo que já seja um comportamento global, entende? Como que a pessoa se comporta no geral, quer dizer, o comportamento social dela já não é mais adequado dentro daquilo que seria a norma humana. Que é você olhar, por exemplo, você olha para um outro indivíduo e já não sente mais compaixão, ou dor, ou pena, enfim. Eu me lembro, tinha uma música, quando eu era adolescente, se eu não me engano era da Cássia Eller, ou enfim, ela cantava e dizia: socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem frio, nem calor, nem fome, não vai dar mais para chorar nem para rir. E aí ela dizia: socorro, uma alma quase que penada, me empreste suas penas, já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. E aí eu fiquei pensando nesses dias nessa música, que hoje a massa da sociedade já vai crescer assim. Então é por isso que os índices de suicídio crescem cada vez mais, os índices de depressão não param de aumentar, e a gente trabalha e parece que só enxuga gelo, porque lá no início da cadeia a gente não está cortando o que provoca a cadeia. Então, pelo menos para as crianças, a gente pode ainda cortar, ainda há tempo. Agora, a questão é, será que os adultos estão dispostos a pagar o preço, né, a se importar com o que precisa para que a gente consiga chegar nesse nível? Essa eu acho que é a pergunta principal, né? Você estava falando de autismo e o Guilherme chegou a ter, né, a gente até conversou sobre isso, ele teve essa suspeita de autismo. E olha assim, eu deixava ele usar tela bem mais do que hoje, né? Ficava na galinha pitadinha, desde pequenininho, né? Como todo mundo. Aí depois que eu fui percebendo, principalmente com os problemas que aconteceram, né? Que eu fui observando e fui vendo, lendo sobre essa questão das telas. E aí eu fui reduzindo cada vez mais. Hoje não é, vamos dizer, não é 100%, mas a televisão fica durante a semana desligada, até porque, como eu falei, se ele assistir um pouquinho, às vezes a gente assiste, eu deixo ele de manhã por algum motivo, eu percebo assim, não vai. Ele esquece as palavras, ele troca as letras, inverte as letras todas, aí ele volta a ter todos aqueles problemas. A qualidade da atenção cai instantaneamente, né? E que ele teve vários diagnósticos. Então, assim, e eu estava lendo também, há uns dias atrás, que a neuropediatria já está falando até de autismo virtual. Isso. É o vídeo déficit defect. Existe esse termo, né? Que a criança tem todos os sintomas de autismo, todos. E tem realmente. De fato, né? Ou sem mesmo. Ao contrário de quem não é autismo virtual, né? Quando tira a tela, quem é autista, melhora, mas não passa. Mas no autismo virtual, a criança passa. Zero comportamento. Aí, assim, qual é a relação? O que você via, principalmente no consultório, essa questão da tela ligada com os diagnósticos? Porque hoje também todo mundo tem um problema, né? Toda criança tem TDAH, a gente conversa, né? Eu me lembro. Exato. Ou qualquer, assim, várias psicopatologias, né? Então, eu me lembro quando você me procurou, né, ano passado, e eu conversava sobre isso, né? A minha vontade, quando eu fiz o mestrado, era estudar a psicopatologização da infância. Porque eu acho muito improvável, muito curioso, mas muito improvável, que todas as crianças hoje sejam alguma coisa, né? Então, ninguém é mais só neurotípico, não pode mais falar normal, neurotípico. As crianças têm que ser ou TDAH, ou autistas, ou altas habilidades, ou qualquer outra coisa assim. Então a gente vê sobre uma ultra, entre aspas, né, assim, uma ultra diagnosticação, muitos diagnósticos de psicopatologias, como eu ia dizendo antes, sem a gente olhar com um olhar um pouco mais calmo, né?
e olhar o que dentro do redor dessa criança, né, dentro da rotina dela, pode estar causando esses comportamentos. Então a gente vê, sim, para aquelas crianças que são autismo, o autismo ainda é um pouco mais fácil de ser diagnosticado, porque o autismo mesmo, ele tem vários fatores. Então tem o fator genético, ele vai ter um fator alimentar, tem o fator da vitamina D, que hoje o doutor Coimbra já consegue até tratar uma parte, né? Enfim, ele tem vários pontos que a gente pode abordar. Então, a gente sabe que o autismo é uma questão, já tem até evidências que corroboram para que a vacinação, muitas vacinas, metais pesados, enfim. E também é uma área muito estudada, porque o índice, salvo engano, era 1 para 199 há 50 anos atrás, e hoje é 1 para 7. Né, o de nascimentos de crianças autistas. Então, o índice cresceu assim muito exponencialmente para que não tenha fatores ambientais envolvidos. Existem fatores ambientais envolvidos, isso é fato. Né? Nós só precisamos descobrir quais são os fatores ambientais que são envolvidos nisso. Então, alguns deles a gente já sabe, como eu estava dizendo. Mas, como podem ser várias, ou a combinação de vários fatores, isso fica um pouco mais complicado da gente bater o martelo, de saber exatamente o que é. Né? Mas o que a gente vê, de fato, é que para qualquer um com diagnóstico real ou sem diagnóstico real, como você estava falando, né, o autismo virtual, ou outros, agora os nomes mesmo das psicopatologias vão começar a surgir. Porque como não existe nome e essa patologia também não existia, a gente vai começar a ver, né, a gente vai começar a ver esses nomes aparecerem. Mas o fato é que existe uma correlação clara. Já existem evidências, não existe uma evidência científica ainda que bata o martelo e diga isso causa tal coisa. Então a gente não pode dizer o uso de novas tecnologias causa TDAH, por exemplo. Mas nós podemos dizer com muita tranquilidade que o sobreuso de novas tecnologias indica um aumento muito grave no TDAH ou uma piora do TDAH. Assim como também do autismo. Então, nós conseguimos dizer, apesar de eu, Pamela, tá? Isso é uma opinião muito pessoal e é bastante empírico, eu acho que já provoca. O TDAH especificamente, ele é provocado pelo sobreuso das telas, tá? Mas, como eu estava dizendo, isso é empírico. Agora, as evidências já sugerem que, independente de provocar ou não, as telas, o uso das novas tecnologias agrava o quadro. E isso é fato. Entende? Então, apesar da gente não poder dizer ainda provoca, nós já podemos afirmar agrava. E isso, para mim, já é suficiente, já basta. Porque se a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que o uso das novas tecnologias agrava qualquer situação que a criança vai ter, né? A gente já tem dislalia, dislexia, disgrafia, descalculia, enfim, você nomeia e a gente tem. Né? Um agravamento pelo uso das novas tecnologias. Isso, para mim, é suficiente para nós dizermos, olha, vale a pena você tirar. Entende? A Sociedade Americana de Pediatria, há muitos anos já, desde que eu morava nos Estados Unidos, ela já indicava uma quantidade de horas que, na nossa época, chegava a ser irrisório, assim, porque eram meia hora até os 4 anos de idade, salvo engano. E depois, se eu não me engano, se eu não estou lembrando errado, acrescentava 15 minutos a cada ano. Então, uma criança aos 10 anos chegava, sei lá, 1h30, 2, né? É um filme. Exatamente. Exatamente. E quem, mesmo nós, né, da nossa geração, quem assistia só isso? Entende? A receita do Guilherme, o médico, colocou lá, desse tamanho, caps lock, porque tem a receita e embaixo tem umas recomendações gerais para a idade, né? Aí, desse tamanho. Telas, no máximo, 1 hora por dia e nunca depois das 18. Exatamente. Então, isso que ele colocou é o que a gente, pelo menos em terapia, a gente recomenda. Não mais que 1 hora e nunca depois do pôr do sol, porque aí entra já a síntese da melatonina, né? Uma série de outras coisas. Mas eu diria hoje o seguinte, olha, a gente tem o 0 e tem qualquer coisa que não seja 0. Então, o ideal é 0. 0. O ideal é o Vale do Silício, onde as crianças têm 0 acesso à tecnologia.
E frente ao zero, qualquer número vai ser ruim. Como você falou, né? Eu também percebo isso aqui em casa. O dia que as crianças assistem 1 minuto de televisão, o comportamento muda. Pra gente que já ficou zero televisão, né? Quem que sabe o que é ter nada de televisão, a gente percebe claramente como o comportamento da criança muda. Inclusive o nosso também. Eu não sei se você já percebeu isso em você. O meu também muda. Eu fico mais agitada, eu tenho uma aceleração mental, né, raciocínio muito rápido, um desgaste mental também muito forte. E quando eu chego no final do dia, se foi um dia que eu fiz muito uso, ainda mais agora com essas reuniões online, né, trabalhando online, essas coisas, eu chego ao final do dia já com uma enxaqueca, já com uma cabeça mais pesada, ou às vezes uma aceleração, uma dificuldade de desligar para dormir. Então, o nosso comportamento também muda. É que a gente tem um repertório para lidar com essas mudanças muito maior do que o infantil. Mas nas crianças, qualquer um que deixar a criança 1 mês sem novas tecnologias, até lança o desafio, se quiser a gente lança, enfim. E depois colocar 5 minutos, pode ser o desenho mais lento, Bambi, Dumbo. Eu garanto para vocês que o comportamento da criança vai mudar de acordo. É uma coisa impressionante o que a gente vê. Infelizmente, nós não temos ainda evidência científica que trazem isso, até porque eu imagino que deve ser muito difícil você ter um ambiente controlado, né, para a ciência, de como que você vai manter uma criança 30 dias sem o uso das novas tecnologias, etc. Mas façam um experimento, não precisam esperar. Né? Experimentem vocês, nas casas de vocês, ficarem. Eu falo 1 mês, porque a partir de 21 dias a gente já consegue ver uma mudança maior até no excesso de dopamina. A criança fica mais tranquila, o bem-estar dela fica melhor, ela fica mais calma, mais branda, mais abrandada, menos estressada. Às vezes a gente acha que a criança está irritada e na verdade é só superestimulada mesmo, que ela está com uma superestimulação, tanto auditiva quanto visual, que deixam a criança mais irritada, mais estressada, mais agitada. Muito confundido com TDAH. Se for uma criança sanguínea, então, certamente vai ser confundido com TDAH, não é? E aí vocês vejam e digam, e podem me avisar e falar, não, Pamela, não notei diferença nenhuma, que eu vou anotar. Tipo, eu vou mesmo, faço questão de anotar, não, mas tem um pontinho fora da curva lá, um outlier que a gente chama, né? Que não viu. Agora, o que nós vemos é que realmente a modulação, com a eliminação das novas tecnologias, a modulação do comportamento, ela melhora muito. Assim como o açúcar também, né, Paula? A gente não pode eliminar e talvez não trabalhar com as outras coisas, né? Então, nós vemos que a via dopaminérgica na criança, o que a gente consegue inferir, assim, de dados? É que a via dopaminérgica na criança, ela é muito mais ativa. Inclusive, a Catherine aborda isso também, né, no livro, esqueci agora qual capítulo. A via dopaminérgica da criança é muito mais ativa do que a nossa, muito mais reativa. Então, assim, se a gente mantém a criança quase sem açúcar, ou só com açúcares da frutose, enfim, açúcares não diretos, né? E você dá um suco com açúcar, por exemplo, que é um açúcar muito barato, um dia, ou dá um chocolate, enfim, a gente vai ver essa reação, essa hiperreatividade. E de maneira similar, quase que idêntica, a gente vai ver também com o uso das novas tecnologias. Então a gente tem como sim, né? Isso vem hoje em consultório, desde quando eu estava, né? Nós sempre recomendamos retirar, ou o ideal é eliminar, mas a gente recomenda pelo menos limitar a 1 hora e a um dia que seja, a um horário que seja antes do pôr do sol. Uhum. E para fechar, né? Que também já está chegando no fim da hora, assim, a criança já está exposta à tela, aí como que faz para fazer esse processo de redução? Como que tem jeito de tirar? O que assim, você aconselha? Então, a gente tem algumas coisas, né? A primeira pergunta é por que os pais se utilizam tanto das telas? Então, quando a gente olha essa pergunta primeiro, junto com a como retirar, nós vamos ver que no final das contas, e aí pais não me levam a mal, eu não estou fazendo um julgamento da pessoa nem da vida de vocês, mas na média,
o motivo pelo qual nós usamos tanto as telas é preguiça. Né? Preguiça de nos esforçarmos um pouco mais, preguiça de dar um pouco mais de atenção à criança, de planejar um pouco melhor qual a atividade que nós vamos fazer com a criança, para que ela não faça tanto uso. Então, é muito mais confortável, muito mais cômodo a gente colocar a criança ali na frente da tela e ir fazer as outras coisas, né? Ou não fazer nada também, irmos assistir o nosso também, do que você pensar atividades, pensar tempo de qualidade com aquela criança. E aí eu não estou fazendo de maneira alguma um julgamento, porque eu tenho 3 filhos e eu sei como educar é difícil. Não, e eu também, que quando eu coloco, às vezes que eu coloco, é por isso, é por preguiça, porque eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que estudar, e ele está querendo atenção na criança. Aí, não, tá bom, vai assistir um desenho. Ele, posso assistir um desenho? Pode assistir um desenho. Aí, sempre me arrependo. Eu também. Eu te entendo. Porque quando eu cedo aqui em casa também é por isso. Então, às vezes, eu tô com um prazo muito apertado, preciso resolver alguma coisa de urgência, e eu já esgotei. Normalmente, quando eu chego nesse ponto, é porque eu já esgotei os meus recursos. Então, eu já dei o Lego, eu já dei o brinquedinho de montar, eu já pedi para a mais velha ler para os mais novos, eu já fiz tudo o que dava para fazer, e aí esgotei os recursos. Mas, via de fato, é que nós utilizamos as telas como babá. Sim. Né? Trocando em miúdo é isso. A gente usa porque é muito mais prático, muito mais fácil e prende a atenção da criança por esses motivos que eu estava falando das vias dopaminérgicas. Então, a gente usa dessa maneira. E se a gente usa assim, o que nós precisamos fazer para diminuir a tela? Primeiro é a gente tomar consciência do dano, porque é aquilo que eu falo, gente, eu amo açúcar, amo de paixão. Chocolate, assim, é uma coisa que é a delícia dos deuses para mim. Mas eu olho para minha saúde, meu histórico familiar, ouço a endócrino, né? Ouço todos os médicos dizendo que se eu continuasse comendo açúcar, o meu futuro seria trágico. E acredito neles, porque toda a evidência científica do planeta corrobora para o que eles dizem, né, esteja certo. Então, provavelmente desenvolveria uma diabetes, enfim. E aí, o que você faz? Eu até hoje ainda não consegui me libertar desse desejo, né? Eu olho, desejo, admiro e não como, né? Mesmo querendo, mesmo desejando. Então, para a criança, depois de um tempo, confesso que hoje, já tem 2 anos, né, que eu diminuí drasticamente o consumo de açúcar, até né, quando eu estava grávida do Benjamin, eu tive um falso diagnóstico de diabetes gestacional, precisei diminuir naquela época e não voltei mais. Então, hoje eu já percebo uma queda na minha tentação, assim, naquela vontade de comer açúcar que eu tinha. Mas demorou 2 anos. Está demorando muito tempo. Eu não imagino que com as telas vai ser diferente. A gente precisa tomar consciência do que acontece, então tomar consciência do que elas oferecem e o benefício e os malefícios que elas causam, que a gente sabe já com muita facilidade, que causam infinitamente mais malefícios do que benefícios, e a partir da consciência, da tomada de consciência, a partir de saber qual é a verdade das coisas, você tomar a decisão de dizer, olha, eu não sei se eu consigo zerar, que é o meu sonho, mas eu consigo diminuir drasticamente isso. Assim como o açúcar, não é? De vez em quando, uma vez na vida, no aniversário da criança, a gente não faz um consumo? Né? O que eu tento hoje colocar para mim, assim, aqui em casa como meta, eu faço o seguinte, olha, eu gosto muito, nós gostamos de entretenimento. E eu acho o entretenimento importante. Dentro da virtude da ordem, né, ela vem lá no 5º lugar. Então, como nós faríamos, por exemplo, a gente não iria, agora não, né, por conta da pandemia, mas em situações normais, nós não iríamos a um concerto? Eu sempre levei as crianças ao teatro, eu sempre levei as crianças para musicais, enfim. Nós não fazemos esse tipo de atividade que é realmente para o nosso conforto, para o nosso lazer? A televisão entra nesse posto também. E aí a gente não assiste 10 horas de concerto por dia, 3 horas de concerto por dia todos os dias. A gente não vai a um show e assiste show 2 horas todo dia. Né? Apesar da pandemia, o pessoal ter feito isso. Mas, vias de regra,
a gente vê o quê? Uma vez no mês, né? A gente assiste um filme, uma vez na semana a gente faz alguma coisa um pouco diferente. Então eu tento levar por essa via, e aí sim, eu consigo selecionar bem o que nós vamos assistir. Apesar de que hoje tudo indica que existem conteúdos piores do que outro, mas não existe um conteúdo bom que vale a pena, né? Então, isso não faz tanta diferença assim. Então, hoje o que eu penso é isso, né? Da gente diminuir por essa via. E também, lógico, por outro lado, a gente também aumentar o nosso repertório com a criança. Vocês vão ver que parece muito difícil, e eu me lembro que todas as vezes que eu falo isso para todos os pais, eles olham para mim como se eu fosse um ET que estivesse esperando deles, assim, algo inacessível, inalcançável, mas não é. A criança se contenta, quando ela é bem exposta, quando ela não é hiperestimulada, ela se contenta com muito pouco. Então, quando a gente se dá, né, quando nós nos damos de nós para elas, isso normalmente é suficiente. Né? Então a gente vai ver, se eu sentar com meu filho para brincar, eu largo a louça, a casa e todos os afazeres que a gente sabe que existem mesmo, e eu vou brincar, eu vou contar uma história, eu vou fazer uma história dialogada, eu vou, enfim, inventar moda. Às vezes aqui a gente inventa moda mesmo, assim, né? Eu faço massinha, e aí o processo de fazer a massinha é mais legal do que brincar com a massinha, né? Enfim. Ou tinta, às vezes quando eu não estou muito afim de mexer com tinta porque dá trabalho, eu boto cola colorida que é mais fácil de limpar, né? Boto cola na tinta e aí fica mais fácil de limpar, enfim. Qualquer atividade que a gente planeja fazer com a criança, das mais simples, que é contar uma história, ou brincar, ou pintar do lado da criança. Às vezes eu pego aqueles cadernos essas que o pessoal fala que é de arte-terapia, que naquilo não é arte-terapia, e a gente abre e tem os dois lados. As crianças pintam de um lado, eu pinto do outro. Então, a gente tem um repertório de atividades que nós conseguimos fazer com as crianças sem que a gente faça o uso das novas tecnologias, isso ajuda muito, né? Muito, muito mesmo. A gente vai vendo que a criança vai fazendo, entre aspas, um desmame daquela droga que é o excesso de dopamina no cérebro. Eu uso muito também música, então eu coloco o áudio, eu tiro o estímulo visual, deixo o estímulo auditivo e aí vou fazendo outras coisas com as crianças. Então, no momento da transição, esse é o que eu sempre recomendo, porque aí as crianças não sentem aquele impacto de ficar sem o áudio e sem o vídeo. Eles ficam sem o vídeo, mas tem ainda o apoio do áudio. Então, boto música, às vezes eu coloco historinha narrada, né, aquelas histórias, eu sempre falo das coleções que tem já no YouTube, a coleção Conta Outra Vez, a coleção de Skin, outras historinhas também, já tem vários contadores de história. Spotify também. Isso, o Conta Pra Mim tem no Spotify, né? O Disquinho acho que não tem não, acho que é só no YouTube. Mas enfim, a gente tem esses recursos que a gente consegue, pelo menos no primeiro momento, tirar o visual, né? Ele se elimina o estímulo visual, continua com o auditivo já transicionando para uma outra atividade. Então, ali, enquanto as crianças estão ouvindo a história, eles estão brincando com massinha, ou eles estão montando a pecinha, eles estão envolvidos numa outra atividade. Acaba que isso já completa, né? Faz assim, aquele fechamento da atividade para eles. E aí depois eu tiro normalmente, inclusive, o auditivo também. Por quê? Porque existe uma saturação para a criança. E aí depois, quando ela ainda assim é hiperestimulada, para as nossas crianças que já ficam muito tempo sem TV, ainda dá hiperestimulação. Então a gente tem que diminuir um pouco mais. Eu troco a música, em vez de colocar uma palavra cantada ou um grupo tri, eu coloco uma música mais calma, mais lenta, mais instrumental. E assim a gente vai retirando os estímulos até que a natureza seja suficiente para eles, que é como deveria ser, né? Se a gente parar para pensar, a natureza deveria ser estímulo suficiente, não é verdade? Durante toda a evolução do ser humano até agora, né, até 100 anos para cá, a natureza sempre foi estímulo suficiente. E às vezes é muito interessante perceber que eles percebem a falta disso. Você vê, a minha filha de 4 anos perguntou, mãe, por que a gente tem tanta historinha com rato? Eu parei, eu confesso que eu parei para pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado. Falei, minha filha, peraí, deixa eu pensar, por que a gente tem tanta historinha com rato? Eu nunca pensei nisso.
Quando eu parei para pensar, eu falei, gente, é até muito óbvio, né? Só que pra gente já não é mais óbvio. É porque antigamente as crianças viam rato com muita frequência, né? Então, como eles viam muito rato, eles viam muitos bichos, eles viam muitos insetos, as histórias narradas contam histórias de ratos, insetos, etc. Hoje, como as nossas crianças não veem, eles acham curioso que tenha tanta historinha, né? Com besouro, com formiga, enfim. Então, nada é melhor do que a natureza, né, para a criança, nesse sentido, né, o estímulo natural. Então, espero que eu tenha ajudado, pelo menos respondido a pergunta, se você quiser abrir para perguntas, enfim. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, ou aqui no comentários, ou tem a caixinha ali do lado, né? Mas isso da natureza eu percebo com o Guilherme também. Porque a gente foi igual, eu fui na minha mãe, aí é na mesma rua, assim. Aí eu fui, aí na volta ele pediu para passar na igreja, que fica no meio, aí a gente passou. Aí ele já pegou um galho e falou, mãe, eu sou o Gandalf. E começou... Que massa! Então ali ele pega um galho, pega uma pedra, e aquilo ali já... Aí ele ficou brincando um pouquinho. Eu até tive que ir embora, porque senão ia chover. Mas, assim, ele vai... É suficiente, né, hoje, né? Ele Ele consegue. vai Agora, esse num é parque. um outro tema que eu acho que a gente precisa abordar e falar muito. Como as novas tecnologias estão definhando, por falta de palavra melhor, o imaginário. E aí não é só das crianças, tá? Muito adulto da nossa idade. Você fala, minha querida, o colar de Carolina, o poema Colar de Carolina, põe coroa e o sol vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. E os adultos, não conseguem entender o que é isso. Eles não conseguem visualizar isso. Porque o imaginário já está embotado. Né? O cérebro ele já está embotado a ponto da pessoa falar: o que é isso? Como assim? Coroa de coral? Como assim a coluna da colina? Colina não tem coluna. Eu já ouvi de tudo. Né? Porque nós já somos da geração que já não teve esse imaginário. Se a gente parar para pensar com muito carinho, porque eu sempre gostei muito de ler e eu pinto também, né? Então, eu sempre fui muito afeita às artes. Talvez eu tive muita dificuldade de perceber isso. Acho que aqui em casa, meu marido é, né, do teatro e eu das artes visuais. Então, a gente tem realmente um imaginário um pouquinho melhor. Mas eu vejo nos adultos hoje que quando você fala, né, qual é o outro que me chocou também? São os poeminhas que eu tô falando da Cecília Meirelles. Só que criança, o imaginário, né, já tá tão embotado, porque, quer dizer, na minha época, eu me lembro quando mamãe lia, assim, a gente lia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aí, quando eu vi o Sítio, eu já não peguei o primeiro, né? Eu peguei o segundo, que tinha uma Emília que era insuportável. Que era eu já nem era criança, acho que eu já era mais velha. Travou. Tá travado. Um pouquinho, voltou? Você também sumiu. Sumi? Enfim. Vou falar. Falo de novo. Da Emília. Quando eu olhava e falava, gente, essa Emília, ela é completamente insuportável. O que é isso? Isso não é nada parecido com a Emília. Né? E era engraçado, porque eu olhava aquilo com muito espanto e falava, gente, isso não tem nada a ver com o sítio. O sítio não é assim, né? Por quê? Porque existia um sítio no meu imaginário. Se você perguntar a uma criança de hoje, elas não conseguem fazer essa transposição, elas não conseguem dizer, bom, olha, se o sítio que está mostrando na televisão é aquele ali, então o da minha cabeça, se é que eu cheguei a pensar em o meu tá errado, e o real é aquele ali, sabe? E isso é algo que vem me preocupando muito também, porque para a gente viver, para nós vivermos as nuances da vida, nós precisamos ter esse arcabouço, né? A gente precisa. Para que a gente, no final das contas, lê literatura, vê clássicos, vê obras de arte, enfim, músicas? Não é para a gente ter um repertório humano maior? Eu estava ouvindo uma jovem esses dias, gente, eu fiquei muito chocada com isso. Ela dizendo, eu não sei se vocês lembram, isso no final é a questão
tanto das novas tecnologias quanto do imaginário. Ela dizendo que ela achava, uma jovem, novinha mesmo, que ela era bissexual. E aí ela estava dando o testemunho dela, de que ela descobriu que ela não era, mas que ela achava que ela era. Olha só que absurdo. Que ela achava que ela era porque ela gostava de ficar com as amigas dela. Aí eu fiquei pensando, quando eu era adolescente, a minha prima, inclusive, morou comigo nos Estados Unidos uma época, e a gente tomava banho junto, dormia junta, ia para a escola junto, andava de braço dado, e isso, nem eu e ela, enquanto primas, né? Nem as nossas amigas, que faziam praticamente as mesmas coisas, isso nunca passou pela nossa cabeça. E ela estava dizendo como foi uma descoberta essa jovem, né? Para ela, descobrir que ela não era bissexual, e eu fiquei pensando, eu falei, gente, para pensar que, na verdade, essa menina, o que faltou a ela foi imaginário. Quer dizer, foi a nuance, aquela nuance da vida que a gente chama de amizade de meninas, né? Ah, vou no banheiro, pronto, vão todas. Né? Enfim, essas nuances... As mulheres são mais grudadas, assim, fisicamente. Exato, né? Fizeram, como faltou esse arcabouço para ela, aquilo que era amizade, que para nós, na nossa época, era extremamente claro, ninguém nunca pensou o contrário. Agora elas ficam em dúvida. Olha só como isso é pesado, né? Mas fala lá. Tem uma pergunta aqui, como eu consigo incentivar o imaginário das crianças? Legal. O máximo que eu sempre falo é incentive através de histórias. Sempre. Porque através da história a gente consegue ir a mundos que nós, de outra maneira, não conheceríamos. Então, nunca história demais. Não tem a chance de história ser mais do que o suficiente. Sempre mais e mais e mais. Histórias diversas. Às vezes eu conto histórias lá das Arábias, né? Às vezes eu conto histórias bíblicas, histórias de povos diferentes, histórias de culturas diferentes. Mas se você não quiser, começa com histórias brasileiras mesmo. A gente tem uma literatura boa. Então sempre conte histórias. E a outra coisa é, o máximo possível, leve as suas crianças a lugares abertos, à natureza. Então tenha plantas, sabe? Muita planta. Eu sei que animais é mais difícil hoje em dia, porque, enfim, eles estão virando quase que filhos, né? Quase que pessoas. E não é para isso. Se for para ter animal como gente, não tem animais. Né? Isso atrapalha, não favorece. Mas tenha plantas, né? Crie plantas que as crianças possam ver crescer, que as crianças possam olhar para aquela coisa e imaginar, por exemplo, aqui a gente tem, a minha sogra mexe com planta, né, ela é minha vizinha aqui, e ela tem uma espada de São Jorge. E as meninas, ela tem uma não, ela tem inúmeras, né? Mas assim, ela tem espadas de São Jorge, tem aquele tipo de planta. E as crianças já imaginam a espada, o São Jorge, elas brincam de espada, não com a espada, tá? Mas elas olham para a espada de São Jorge e já imaginam a brincadeira com uma espada a partir da espada de São Jorge. Então, e assim sucessivamente. Então, leve as crianças para a natureza. Tem um tempinho. Eu tenho um post lá no meu perfil, onde eu falo da importância do ar livre. Leve as crianças para o ar livre. Nem que seja uma vez por semana. Eu me lembro, no auge da pandemia, tinha dia que eu pegava as crianças, botava dentro do carro e ia lá para... Minha mãe mora em Interlagos, em Vila Velha, lugar, uma praia bem deserta. E a gente ia para a praia deserta, só a gente. Porque as crianças precisam desse espaço ao ar livre. Então, essas duas dicas são assim... faça isso e você vai conseguir já dar uma melhorada no imaginário da criança. Tem outra? Bom, deixa eu ver. Ana Luísa. Ah, tá. O Ângelo respondeu. Contando histórias, dedicar tempo ao contar uma... Ângelo, meu esposo. Encenar com a criança, embarcar nas viagens da criança. É isso mesmo. Foi o que eu falei também do Gandalf, né? Ele viu um pedaço de madeira ali, já lembrou da história... E já inventou outra coisa, viu o dragão. É isso, aí ele vê uma lagartinha andando no chão, pronto, já é o dragão. Né? Então a gente vê isso de fato acontecendo. E, gente, olha, eu vou ser muito sincera, ver isso acontecendo não tem preço, não é verdade? A gente olha e fala, eu paro às vezes e eu fico, o Ângelo olha pra mim e fala, o que você tá fazendo? Eu falo, não, eu tô assistindo as crianças, literalmente. Estou assistindo as crianças, o que eles estão fazendo, como eles estão inventando. Às vezes eu peguei um bambolê, e aí o bambolê virou carro, depois ele virou aeronave, depois ele virou não sei o quê, e eu falei, caramba,
é bonito da gente ver. Nós vemos perdendo essas nuances que eu estava falando, né? Então, param e assistam as crianças, sabe? Brincar, entra na brincadeira, finge. Aqui eu brinco quando as crianças estão com muito sono, não estão querendo estudar, por exemplo, eu brinco de montanha-russa, sabe? A gente bate o pé no chão e finge que está fazendo montanha-russa. E entra nesse imaginário delas. É muito legal. Não é? E também dá um repertório, né, para as crianças conversarem. Porque eu fico sempre pensando assim, quando eles estão lá brincando, o que eles estão conversando, né? Igual no encontro que a gente foi. Aí esses dias o Guilherme falou, eu estava estudando com ele, mãe, sabia que acharam um planeta que tem água? Aí eu, não, filho. Ele, sim, a minha amiga Maria Cecília, ela é mais velha, ela é muito inteligente. Ela me disse. Então, assim, eles conversando entre eles sobre esse assunto, né? Não sobre Felipe Neto e entre Graças a Deus, eu não sabe nem quem é, né? Mas, assim, olha o assunto, o nível de assunto que as crianças estavam conversando por conta delas, que eles ficaram lá por conta dela. Então, assim, bem melhor do que ficar com um tablet na cara, né? E aí até para a gente desenvolver as virtudes também, né? Quando a gente tem as histórias, gente, as fábulas, elas têm um motivo de ser, os poemas têm um motivo de ser. Hoje em dia se escreve coisas ao léu, e também se faz arte ao léu. Mas até 30 anos atrás, 50 anos atrás, não era assim. As pessoas não faziam as coisas sem razão de ser, entende? Então, por isso que eu sempre falo, cuidado com a arte muito contemporânea, porque de fato o ser da arte contemporânea é não ser. Né? Então, a arte era para servir ao outro, né? Exatamente. Então, as artes, perdão, elas estão aí para isso, né? Outra dica que eu dou também. Expõe as crianças às artes. As pessoas sempre ficaram doidas comigo, porque eu levava, né? Todo ano as crianças a Casa Cor, né? Com a Maria Valentina, com a Maria Cecília bebezinha, elas iam comigo. Por quê? Porque a gente precisa. Olha, um imaginário de carro, né? Se aqui tivesse exposição de carros conceito, eu também os levaria. Né? Então, a gente precisa ter essa ideia do que é o conceito da coisa. Olha, um carro conceito é assim, uma casa conceito é assim. Eu não posso ter essa casa conceito, tudo bem. Mas eu posso saber o que é esse conceito da coisa. Né? Então, quando a gente priva as crianças por algum motivo, e muitas vezes, como eu estava dizendo, é comodismo mesmo, a gente acaba privando eles de muito mais do que vocês imaginam. Né? Mas é isso. Ufa! Será? É que eu achei que ia dar umas 2 horas. Eu falei igual uma matraca, né? Mas tá bom. Não, mas você que veio aqui, então eu até falei, eu vou ficar mais quietinha para deixar você falar. Mas eu gosto quando a gente interage. Eu queria agradecer que eu te convidei, você aceitou tão prontamente. E é um assunto que, assim, a gente, quando começa a engatar, né, vai até. Eu também me interesso bastante. Até porque eu vi a realidade aqui, né? Eu vi a diferença com o Guilherme, cheio de diagnóstico. E aí, quando a gente faz umas pequenas alterações, assim, né? Não foi tão pequeno tirar a tela, mas, assim, como ele evoluiu para criança pequeno, que não conseguia ler. Não, e outra coisa, frente a tomar uma medicação é muito pequeno, né? A gente sabe que o substituto da Ritalina, quando o cérebro já se adequou, né? Quando a Ritalina não é suficiente para ele, o próximo estimulante é a cocaína. Então, é pequeno. Se a gente parar para pensar, frente ao que são as outras possibilidades, né? Então, espero que tenha feito, assim, chegar essa live a alguém, para poder repensar um pouquinho. Foi saber o que é falou, mesmo que não tire 100%, vai trocando, tira da mesa, pelo menos, né, do almoço, do jantar. Isso. Tira da noite, né, que é o mais grave. A gente já tem, isso a gente já tem mesmo, assim, evidências que dizem, que explicitam como o efeito do flash no cérebro inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, o pré-hormônio do sono. Então, de fato, se tiver que escolher um horário, escolha o período da manhã, no máximo da tarde, evita
colocar muita televisão à noite. Aqui em casa assim, é evidente. Como a gente gosta realmente muito de filme, para nós isso é um desafio para mim, para meu marido, que ele vem do teatro e do cinema, né? Então é cinéfilo. Nós somos cinéfilos, a gente gosta muito da arte e cinema. E isso pra gente é muito difícil, ficar sem. Mas nós vemos claramente o fim de semana que a gente deixa as crianças, mesmo escolhendo conteúdo, que a gente deixa as crianças assistirem um filme com a gente. Não é nada de mais. O último que nós assistimos, assim, acho que foi o Pinóquio Novo. Muito lindo, por sinal. Mas a gente assiste à noite, o sono é conturbado das crianças. Ou eles acordam à noite, ou se batem a noite inteira. Né? Então, é muito... você vê, assim, nitidamente o que é uma criança depois da hiperestimulação sensível. O Ângelo está dizendo, né? Meu marido aqui, a televisão quebra às vezes. Vira e mexe, ela dá uns defeitos, gente, assim, impressionantes, entendeu? E fica muito tempo assim, ai, quando der, o papai vai dar uma olhada. Eu não consegui tirar o aparelho da sala ainda, que é o meu plano, entendeu? Substituir ele por um piano, mas ainda não consegui. Então ela quebra. A gente tá pensando, quem sabe tirar da sala, botar no quarto. Só que eu falei, é capaz de dar outro problema. Então, deixa ela desligada aqui na sala. É verdade. Mas eu queria te agradecer, até porque também, né, a gente tem outras coisas para fazer, né? Você tem seu marido aí, o meu só chega sexta, mas não sei se o Bernardo deixa mais tanto tempo. Já deu, foi tão bonzinho, né? Então, obrigada. Se você quiser despedir, falar o seu Instagram, o que você faz. Eu sempre esqueço. Obrigada por me lembrar. Eu que agradeço, minha querida, assim, obrigada pela oportunidade de compartilhar conhecimento, né? Conhecimento está aí para ser compartilhado mesmo. E as pessoas precisam ir tomando ciência dessas coisas. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu conheço, acompanho o seu trabalho, né, desde do início, então posso dizer que eu fui precursora, né, desse trabalho. Para quem quiser, assim, acompanhar, eu não dou conta de postar o tanto que eu gostaria. Eu sempre elogio a Paula, eu falo, gente, a Paula posta direitinho, ela mostra, que é o que eu gostaria de fazer, eu acho lindo, assim, até pra gente ter o registro mesmo, ajudar outras famílias, é assim que eu fui ajudada pelos americanos. Eu não dou conta de produzir tanto assim, mas eu tô sempre postando lá nos stories, postando como é um pouco da nossa rotina, como é que a gente conduz a educação domiciliar aqui, postando também sobre como eu faço essa mediação com a educação domiciliar, com a educação da educação domiciliar com a educação escolar. Então, como é que a educação escolar também pode melhorar? Enfim, todas essas coisas. Eu sou consultora, hoje, como eu estava falando no início, eu atendo apenas famílias, não atendo mais só crianças sozinhas, só crianças dentro de um contexto. Então, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Podem mandar, se eu perder a caixinha de vocês, eu sempre printo para responder depois. Então, às vezes eu não consigo responder às 24 horas, mas depois eu respondo as perguntas, faço live, enfim, faço algum conteúdo nesse sentido. E eu estou também iniciando um canal do Telegram, né, do Telegram, para isso mesmo, porque o problema que eu vejo no Instagram é que como os stories só ficam aquelas 24 horas, às vezes eu mesma perco o timing. Então tem algum conteúdo importante que a gente quer manter. E o Telegram, ele é um recurso que oferece essa possibilidade. Então estou com um canal aí do Telegram, que eu estou começando para compartilhar isso. Lá eu posso compartilhar vídeo, material em PDF também, enfim. Todas essas coisas e fica, né, para quem entrar depois. Então convido todos vocês. A arroba é Pamela com 2 M's, Pamela Fiório, e lá no Telegram foi meu marido que criou, então ele chama Pamela's Mind, né, que é a mente da Pamela, que é lá que eu coloco a minha cabeça mesmo. Então estão todos muito convidados. Agradeço a Paula mais uma vez. Obrigada, querida. Obrigada a você pelo convite. A gente vai fazer mais. Né? Vamos. Porque tema sempre. não falta. É verdade. Então tá bom. Um abraço, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.